A Poliana fala de terraplanismo. Não, eu não, né? Pelo amor de A Deus. manchete está falando disso aí. Amadeu, o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal ontem para derrubar uma lei que foi aprovada em Minas Gerais, lá em Uberlândia, ainda em 2022, que proibia a vacinação compulsória contra a Covid-19. Na época, lá em 2022, a lei já tinha sido suspensa por força de medida liminar do ministro Barroso e agora o julgamento aconteceu depois de um pedido de vista do ministro Cássio Nunes. Ele estava parado e foi retomado ontem. E eu trago aí o trecho do voto do ministro Flávio Dino. Flávio Dino, vamos ver. Porque se vulgarizou essa visão. Eu mesmo tenho, nesses dias, sendo premiado com manifestações muito emocionadas em razão de ter aplicado um precedente desse tribunal quando da publicação de um livro, relatou o ministro Maurício Correia, contra os judeus. É um lead case nessa matéria aqui no tribunal já há mais de 20 anos. E eu apliquei esse precedente num caso rigorosamente igual, salvo em relação aos destinatários dos crimes. Ali, os judeus, neste caso que eu estou aludindo, comunidade LGBTQIA+, sobretudo os mais pobres, que são barbaramente assassinados todos os dias no Brasil. E o argumento que é esgrimido contra essa decisão é exatamente esta visão que sequer liberal sobre liberdade. Eu confesso que ontem, ministro Barroso, tomado por enorme perplexidade, fui ler a Bíblia e sobre liberdade e achei Pedro, abre aspas, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, na vertente judaico-cristã, a liberdade também não é indene ao conceito de abuso, que é plasmado no artigo 187 do Código Civil. E, claro, na visão jurídica iluminista, que nós somos caudatários, aí mesmo é que, obviamente, não existe essa possibilidade de extrair a liberdade. Então, Apoliana, o trecho não está aí, mas ele não está aí, mas ele falou que essa legislação foi concebida num planeta onde a Terra é plana. Isso, Amadeu, porque a gente lembra na época, em razão, obviamente, da pandemia, a vacinação contra a Covid-19, ela passou a ser obrigatória. E alguns legisladores nos estados, nos municípios, acabaram tentando impedir a compulsoriedade dessa vacinação. E aí, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal atesta o óbvio, né, que no caso de dano, até o ministro fala isso no seu voto, né, na consideração dos danos, você tem que lembrar sempre, optar sempre pela medida mais restritiva, mais enérgica, e o que é esse caso? Numa pandemia, se tem uma vacina, não tem como você deixar de vacinar. Professor Vila. Exatamente, eu acho que a lembrança feita em parte do voto aí pelo ministro Flávio Dino, a editora era uma editora do Rio Grande do Sul, desse episódio de antissemitismo, chamava, salvo engano, Revisão, se não me engano, e que tinha livros assim de arrepiar os cabelos, dizendo que nunca teve campo de concentração, câmara de gás e por aí vai, né? E agora é uma outra discussão importante que chegou ao Supremo, a decisão dele é absolutamente correta. E veja que não adianta passar o tempo, a ciência avançar, todas as demonstrações, parece que nada adianta aqueles que vivem no mundo do fanatismo. Ari. Amadeu, o direito de salvar vidas. O que a lei estava impedindo era impedindo o direito de salvar vidas. Inclusive, você lembra daquela discussão de que os pais não eram responsabilizados, não seriam responsabilizados caso não levassem seus filhos menores e dependentes para tomar a vacina. Tinham que ser responsabilizados, sim. Muitos deles deixaram de levar
crianças, pré-adolescentes e adolescentes para vacinar, porque eles, pais, ideologicamente, não por uma questão nem de ciência, de ideologia, não concordavam com a vacina. É um absurdo, certíssimo, ministro. Vamos fechar aqui, Ari, com